Bom dia, pessoal, tudo bem? Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2025. Já estamos em fevereiro. O ano nem começou e a gente já passou um mês. Vamos que vamos, que sempre temos coisas a fazer, sempre temos coisas a evoluir, a acrescentar no nosso conhecimento, nas nossas ações, que de fato é isso que nos diferencia, as nossas ações, é isso que faz com que a gente evolua. É isso aí, vamos lá, começando mais uma semana, o canal Conexões e Crenças, como vocês que já estão aqui há um tempo já sabem, e quem está chegando agora também vou reforçar, né? É um canal criado para que a gente possa estudar sobre espiritualidade. A gente fala sobre essa questão aí entre a espiritualidade, as energias, as vibrações, a mecânica quântica. Então a gente traz todos esses temas aí relacionados dentro desse canal. É um canal novo, né? Nós temos aí 7 meses de vida, então, de gestação, na verdade, não nasceu ainda. Ele está em gestação. Então, algumas coisas que a gente vem fazendo aí como prática. Então, todas as segundas, quartas e sextas a gente faz a leitura comentada aqui na Twitch. É, nas segundas e quartas da Bíblia Peshita, que é essa Bíblia aqui, foi traduzida diretamente do aramaico. A Bíblia é utilizada lá na Igreja Católica Siríaca. E na sexta-feira a gente faz a leitura do Livro dos Espíritos. Então, o canal Conexões e Crenças ele não tem cunho viés religioso. A gente fala de cristianismo, a gente fala de espiritismo, né? Porque também faz parte da minha formação, mas de um ponto de vista doutrinário, né? A gente está fazendo a leitura do Livro dos Espíritos. Então, a gente está trazendo efetivamente aquilo que Kardec nos trouxe através da codificação, através do método científico que ele estabeleceu à época. Se você não conhece, dá uma olhada nos primeiros vídeos lá no YouTube, ou aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, na playlist do Livro dos Espíritos, nos primeiros vídeos explica bem ali como que se deu o processo de codificação do Livro dos Espíritos e de toda a obra de Kardec, né? Que são 5 livros de Kardec e mais toda a Revista Espírita, que é uma obra vastíssima, né? Então, então é isso. E aí a Bíblia Peshita, eu escolhi a Bíblia Peshita porque é uma Bíblia que a gente pouco ouve, né, falar. Ela foi traduzida diretamente do aramaico, apesar de que a gente sabe que o grego era muito utilizado à época, né, e alguns dos evangelistas escreveram diretamente em grego, mas é interessante ter a tradução diretamente da língua que era falada na região à época. Tá bom? Então é isso. A gente faz essas leituras aqui ao vivo na Twitch, segundas, quartas e sextas, 9 da manhã. E depois esse vídeo ele é legendado e eu subo no YouTube. Então no YouTube, que é o canal Conexões.crenças, você tem lá uma vasta quantidade de vídeos. São 4 playlists atualmente. Então uma da Bíblia Peshita, uma do Livro dos Espíritos, uma de Salmos e uma sobre práticas, tá? As duas maiores, que é a da Bíblia e do Livro dos Espíritos, são as leituras que eu faço aqui. O de Salmos, eu faço diariamente a leitura de um salmo, que eu publico no canal do Instagram, Conexões.crenças no Instagram, eu publico lá. Então, dá uma olhada lá no canal do Instagram, nos siga, ajuda aí no engajamento, compartilhe. E depois eu vou juntando em blocos e vou subindo no YouTube também. Então, lá você vai encontrar quase todos os salmos, né? Falta aí um mês mais ou menos para a gente concluir a leitura dos 150 salmos. Então todo dia tem uma leitura nova. Tá? Tem também outros posts relacionados à questão vibratória, de energia, e tem algumas práticas que eu comecei na semana passada. Então semana passada eu fiz uma prática de elevação vibracional que eu publiquei no Instagram e também no YouTube. Então o YouTube também agora tem um novo playlist que é de práticas. E a gente vai colocando, toda semana a gente vai colocando de 1 a 2 práticas ali para a gente ir exercitando todo esse conhecimento, toda essa energia que está dentro de nós, tá bom? É isso, os recados iniciais dados. Tem também, eu sempre falo da Clima Digital, que é nosso parceiro nesse projeto.
eles são responsáveis por toda a parte técnica, a criação do nosso blog, do nosso site, toda a parte de orientação também para roteirização, de conteúdo. Então é um parceiro aí, nosso braço direito nesse projeto. E eles também fizeram os e-books, a gente tem os e-books ilustrados do Pentateuco, que estão lá no link da bio do Instagram. Então, se você quer dar uma olhada, clica no link da bio lá e baixe, e depois você me fala o que você achou. É bem bacana porque eles têm uma ilustração bem bonita, e que ajuda a gente a guardar um resumo do livro, dos Pentateuco. Ajuda a gente a ter uma dúvida, tá ali, né? Então, baixe, guarde e comente e fala o que você achou. É isso aí, pessoal. Então vamos em frente. Peço para que vocês que estão aí no YouTube se inscrevam no canal, porque é de graça e ajuda a gente no engajamento. Curta os vídeos que vocês estão assistindo, compartilhe com as pessoas que vocês sabem que gostam do tema. Clique no sininho para ser avisado quando tiver um vídeo novo. Enfim, participe. Faça o seu comentário, deixe a sua sugestão. Participe aí dessa comunidade aí que vem crescendo aí com o passar do tempo. Certamente ainda vai se tornar ainda muito maior, porque o nosso objetivo sempre é trazer conhecimento, a busca do autoconhecimento, né? Para que a gente possa com isso evoluir, né? Nosso processo evolutivo é dessa forma que acontece. Então vamos lá. Hoje a gente vai dar início a mais um livro da Bíblia Peshitta, que é o primeiro livro de Reis. Então, na semana passada nós concluímos o livro de Samuel, onde conta a história, o segundo livro de Samuel, que conta a história de Davi, né? Então, o primeiro conta a história de Saul, o primeiro livro de Samuel conta a história de Saul, e o segundo livro de Samuel a história de Davi. E agora a gente vai para o primeiro livro de Reis. Como vocês já sabem, na Bíblia Peshitta, no comecinho dos livros, né, ele sempre traz um breve resumo aqui do capítulo, do livro, né, daquilo que está sendo escrito, daquilo que foi escrito nesse livro. Então, vou ler aqui esse breve resumo do primeiro livro de Reis. Em aramaico, se escreve Sipra Madmaia de Malki, traduz-se como o primeiro livro de Reis. Em hebraico é Melachim Aleph, que significa Reis. Ele foi escrito no século 6 a.C. O autor é desconhecido. Este livro era originalmente um só, com o segundo de Reis. Então era um livro só, eles dividiram. Ele nos narra a morte do rei Davi, a ascensão de Salomão ao trono de Israel, sua célebre sabedoria, a construção do templo por Salomão, o transporte da Arca de Mariá, a dedicação do templo e a visita da rainha de Shevá. Relata também uma das épocas de maior esplendor e riqueza de Israel, como o povo de Alahá, assim como um amplo panorama da vida e a obra de diversos reis do país e suas relações internacionais, a lamentável divisão do reino e a vida e o ministério do profeta Elia. Ou seja, tem bastante conteúdo aqui nesse livro, né? É um livro, vou dar uma olhada aqui quantas páginas são. São 40 páginas mais ou menos, com 22 capítulos. 22 capítulos. Acredito que a gente consiga, quando a gente vai lendo mais ou menos umas 10 páginas por dia, né? Eu acredito que em 2 semanas a gente conclui esse livro. Então vamos lá. Os últimos dias, capítulo 1 do primeiro livro de Reis. Os últimos dias do rei Davi. O rei Davi era um ancião de avançada idade, e cobriram-no de roupas, mas não aquecia. Por isso seus servos lhe sugeriram: Eis que teus servos estão diante de ti.
que te busque para nosso senhor o rei uma donzela jovem, para que esteja diante do rei e seja ela quem o atenda, que durma no teu seio, para que nosso senhor o rei se aqueça. Então eles buscaram uma jovem formosa por todo o território de Israel, e acharam a Abishag, Shilomita, e a trouxeram ao rei. A jovem era muito bela à vista. Ela atendia o rei e lhe servia, mas ele não a conheceu. Entretanto, Adonias, filho de Hagite, comportava-se insolentemente, dizendo: Eu serei o rei, e dispôs para si carros de guerra, cavaleiros e um batalhão de 50 homens que corressem à frente dele. Durante sua vida, seu pai não o repreendera, perguntando a ele: Por que agistes assim? Ele era também de muito boa aparência e havia nascido após Absalão. Versículo 7. Ele tinha ligação com Joav, Bar-Zoria, e com o sacerdote Avitar, pois eles davam suporte a Adonia. Contudo, o sacerdote Zadok, Benaia Bar Ioida, Ioiadá, o profeta Natã, Shami, Daí e os valentes de Davi não seguiram Adonia. Então Adonia sacrificou ovelhas, touros e animais gordos junto à grande pedra que está em Casra. E ele convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e toda a casa de Judá e os servos do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, Bar Ioiadá, nem os valentes de Davi, nem seu irmão Salomão. O profeta Natã, a Bar-Sheva, não ouviste que Adonias se proclamou rei, sem que o soubesse nosso senhor o rei? Agora, pois, vai, eu te darei um conselho para que salves a tua vida e a vida de teu filho. Vai entre a presença do rei Davi e diga a ele: Não juraste tu, a tua serva, ó meu senhor o rei, que Salomão teu filho seria rei depois de ti, e porque ele se assentaria em teu trono? Por que, pois, Adonias se tem proclamado rei? E enquanto tu estiveres falando na presença do rei, eu me apresentarei depois de ti e confirmarei tuas palavras. Então Batseba entrou ao rei Davi à câmara. O rei era de muita avançada idade, e Abishag, a Shilomita, estava atendendo ao rei. Em seguida, Batseba se ajoelhou e se prostrou ao rei, e ao rei lhe perguntou: O que desejas, Batseba? Ela lhe respondeu: Meu senhor, o rei, tu juraste a tua serva, por Maria teu Alahá, que teu filho Salomão seria o rei depois de ti, e que ele se assentaria em seu trono. Contudo, eis que agora Adonias se proclama rei, sem que tu o saibas, ó meu senhor o rei. Pois ele sacrificou muitos touros, animais gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Avitar e Joabe, general do exército, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, Bar Ioiadá, nem teu servo Salomão. No que te diz respeito, meu senhor o rei, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para lhes dê a conhecer quem se assentará como sucessor de meu senhor o rei em seu trono. Porque quando meu senhor, o rei, dormir com seus pais em paz, acontecerá que eu e o meu filho Salomão seremos considerados pecadores. E enquanto ela estava falando ali na presença do rei, chegou o profeta Natã. Então informaram ao rei e lhe disseram: Eis que chegou o profeta Natã. Quando ele entrou na presença do rei, prostrou-se com o rosto em terra e fez reverência. Assim Natã disse: Ó rei, meu senhor, tu disseste que Adonias te suceda como rei e se assente em teu trono? Pois ele desceu hoje e sacrificou muitos touros, animais gordos e ovelhas, e convidou a todos os filhos do rei, aos generais do exército e ao sacerdote Avitar. E eis que eles comem e bebem em sua presença e dizem: Viva o rei Adonias. Mas a mim, que sou teu servo, não me convidou, tampouco o sacerdote Zadok, nem Benaia, Bar Ioiadá, nem teu servo Salomão. Acaso, ó rei, meu senhor, saiu esta ordem de ti, e não deste a conhecer aos teus servos quem se assentaria no trono de meu senhor o rei como seu sucessor?
Respondendo o rei Davi disse: Chama-me a Batseba. Então ela entrou na sua presença e se pôs de pé diante do rei. Sabá. E o rei jurou, dizendo: Vive Maria, o qual livrou minha alma de toda adversidade. Pois como eu te fiz juramento por Maria, o Alá de Israel, e disse: Teu filho, Salomão, reinará como meu sucessor, e ele se assentará no meu trono. Assim o cumprirei no dia de hoje. Então Batseba se prostrou, rosto em terra, e fez reverência ao rei e disse: Viverá meu senhor, o rei Davi, para sempre. Depois ordenou o rei: Chamai-me o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, e Benaia bar Ioiadá, e eles se apresentaram diante do rei. Então o rei disse a eles: Levantai-vos, tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei que meu filho Salomão monte minha própria mula, e levai-o a Shiloh, e ali o unjam, Sadoc e Natã, o profeta, para que assuma o reinado sobre Israel. Depois toquem trombeta e digam: Viva o rei Salomão. Depois vós subireis após ele, e ele virá e se assentará no meu trono para que reine como meu sucessor. A ele designei para que seja rei sobre Israel e sobre Judá. Então exclamou Benaia, filho de Joiadá, e disse na presença do rei: Amém, assim faça Maria teu Alá. E como esteve Maria com o rei, meu senhor, assim esteja também com Salomão, e enalteça seu trono mais do que o trono do meu senhor, o rei Davi. Então desceram o sacerdote de Sadoc, o profeta Natã, Benaia bar Ioiadá, os arqueiros e os que atiravam com funda, e fizeram montar a Salomão na mula do rei e o levaram a Shiloh. Depois o sacerdote de Sadoc e o profeta Natã tomaram do tabernáculo o chifre de azeite e ungiram Salomão. Depois tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: Que viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele. E o povo tocava pandeiros e dançava com grande regozijo, de modo tal que a terra se partia por causa de seu estrondo. Ouviram isto Adonia e todos os que haviam sido convidados por ele quando terminaram de comer. E quando ouviu Joabe o sonido da trombeta, disse: Que estrondo é esse que provoca alvoroço na cidade? Todavia estava ele falando, quando eis que chegou Natã, filho do sacerdote Avitar. Então lhe disse Adonia: Entra, pois tu és um homem valente, e trarás boas notícias. Mas Natã respondeu a Adonia, dizendo: Em verdade, nosso senhor o rei Davi elegeu como rei a Salomão. E o rei enviou com ele o sacerdote de Sadoc, o profeta Natã, Benaia bar Ioiadá, os arqueiros e os que atiram com funda, e eles fizeram com que Salomão montasse na mula do rei. Ali em Shiloh, ungiram-no o sacerdote Sadoc e o profeta Natã, e subiram dali dançando. E a cidade inteira regozija, e este é o estrondo que ouvistes. E também Salomão se assentou no trono real. E também vieram os servos do rei, a bendizer nosso senhor o rei Davi, disseram: Maria teu Alá, faça mais célebre o nome de Salomão do que o teu nome, e enalteça seu trono mais do que o teu trono. E o rei adorou em seu leito. O rei também disse a ele, e o rei também disse assim: Bendito seja Maria, o Alá de Israel, que tem me dado hoje um filho que se assente no meu trono, e que meus olhos o vissem. Então todos os homens que haviam sido convidados por Adonia tiveram medo, levantaram-se e se foram, cada um por seu caminho. Porém Adonia, tendo medo diante de Salomão, levantou-se e foi buscar refúgio nos chifres do altar. Então informaram ao rei Salomão, dizendo: Eis que Adonia teve temor diante de ti e buscou refúgio nos chifres do altar e disse: Que me jure hoje o rei Salomão que não matará a espada a seu servo. Então disse Salomão: Se for um homem digno, nenhum dos cabelos da sua cabeça cairá em terra. Porém, caso se encontre maldade nele, morrerá. Assim enviou o rei Salomão a trazê-lo do altar. E ele veio e se prostrou perante o rei Salomão. Então lhe disse Salomão: Vai-te para a tua casa. E assim Salomão assumiu o trono de Israel e Judá. Capítulo 2. Instruções de Davi a Salomão. Quando se aproximavam os dias para que Davi morresse, ele deu ordens a seu filho Salomão, dizendo a ele: Eu vou pelo caminho de todos na terra. Tu, pois, esforça-te e seja homem.
Guarde as ordenanças de Maria teu Alahá e ande nos seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, seus decretos e seus testemunhos, tal como está escrito na lei de Moisés, para que bem te suceda em tudo que empreenderes, e prosperes para onde quer que fores, para que Maria cumpra sua promessa que declara a meu respeito, dizendo: se os teus filhos guardarem seus caminhos para andar retamente em minha presença, com todo o seu coração e com toda a sua alma, não te faltará varão que se assente no trono de Israel. E agora tu sabes o que me fez Joabe, filho de Soria, e o que fez aos 2 generais do exército de Israel, a Avenir Barnir e a Amsabar e Atar, pois os matou como se eles estivessem em guerra, derramando seu sangue com a espada que levava em seus lombos, e pisoteando-a com as sandálias de seus pés. Portanto, lhe faça segundo a tua sabedoria, e não permitas que seus cabelos brancos baixem em paz ao Sheol. Quanto aos filhos de Barzele, Gileadita, mostra-lhes compaixão e esteja entre os que comem a tua mesa, pois eles me atenderam em tudo quando eu fugia de diante de teu irmão Absalão. Eis que está contigo, chame Barguira da tribo de Benjamim, de Baurim, está contigo. Ele foi que me insultou com cruéis insultos no dia em que eu ia a Marnim. Mas quando ele desceu ao meu encontro ao Jordão, eu lhe fiz juramento por Maria Alahá, dizendo a ele: eu não te matarei à espada. Agora, pois, tu não o tenhas por inocente, porque tu és homem sábio e saberás como tratá-lo. Faça com que sua insensatez se volte sobre sua cabeça e que seus cabelos brancos desçam ao Sheol com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O tempo que Davi reinou sobre Israel foi de 40 anos. Reinou 7 anos em Hebron e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão se assentou no trono do seu pai Davi e consolidou seu reinado firmemente. Então Adonia, filho de Hagite, apresentou-se a Batsheva, mãe de Salomão, e ela lhe perguntou: vieste em paz? E ele respondeu: em paz. Depois ele continuou: tenho algo que te dizer. Ela lhe disse: dize-o. Ele disse a ela: tu sabes que o reino era meu por direito, e que todo Israel tinha posto sua vista sobre mim para que eu fosse seu rei. Mas o reino me foi tirado e veio a ser de meu irmão, pois por Maria era seu. Agora eu te faço uma petição: não me anegues. Ela disse a ele: fala. Ele disse a ela: fale com o rei Salomão, que ele não te negará, que me dê por mulher a Avishag, Shilomita. Batsheva respondeu: está bem, eu falarei por ti ao rei. Então Batsheva entrou na presença do rei Salomão a lhe falar por Adonia, e o rei se pôs de pé para recebê-la e lhe fez reverência. Em seguida se assentou em seu trono e trouxeram uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua direita. Assim disse ela: eu te farei uma pequena petição, não me a negues. Então o rei lhe disse: peça-me, minha mãe, porque eu não te negarei. Assim ela lhe disse: que se dê Avishag, Shilomita, por mulher a teu irmão Adonia. Mas o rei Salomão respondeu e disse a sua mãe: por que pedes a Avishag, Shilomita para Adonia? Peça-me para ele também o reino, porque ele é meu irmão mais velho, e o sacerdote Avitar e Yoav bar Tzoria estão com ele. Então o rei Salomão jurou por Maria, dizendo: assim me faça Alahá e ainda me acrescente, se Adonia não falou esta palavra contra a sua própria vida. Agora, pois, vive Maria, que me confirmou e me fez assentar no trono de meu pai e me tem feito casa, como dissera, que de certo morrerá Adonia hoje mesmo. Assim o rei Salomão enviou a Benaia bar Iadá, a qual atacou Adonia e o matou. Depois disse o rei ao sacerdote Avitar: retira-te para teu campo em Anatote, pois tu és um homem condenado à morte. Hoje não te matarei, pois tu levaste a arca de Maria diante de meu pai Davi,
e foste afligido em cada ocasião em que meu pai foi afligido. De modo que Salomão excluiu a habitar de ser sacerdote diante de Mariá, para que tivesse cumprimento a palavra anunciada por Mariá em Shilo contra a casa de Eli. Quando chegou a Ioabe a notícia de que Adonia havia sido executado, pois Ioabe era um seguidor de Adonia e não seguidor de Salomão, fugiu, pois Ioabe, para o tabernáculo de Mariá e buscou refúgio nos chifres do altar. Então informaram ao rei Salomão que Ioabe fugira para o tabernáculo de Mariá para buscar refúgio nos chifres do altar. Em seguida enviou o rei Salomão a Benaia bar Ioiadá, dizendo-lhe: Vai-te, ataca-o. E Benaia entrou no tabernáculo de Mariá e disse a Ioabe: Assim diz o rei: Saia. Mas ele respondeu: Não sairei, mas aqui morrerei. Pelo qual Benaia levantou a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Ioabe, e assim me respondeu. Então disse o rei: Faça a ele conforme o que disse. Ataca-o e o mate. Assim tu tirarás de mim e da casa de meu pai o sangue inocente derramado por Ioabe. Mariá fará recair seu sangue sobre sua cabeça, pois ele atacou 2 homens que eram mais justos e melhores que ele. Ele os matou à espada sem que meu pai Davi o soubesse. Avenir, filho de Ner, general do exército de Israel, e Amsá Bariatar, general do exército de Judá. E caia, pois, o sangue deles sobre a cabeça de Ioabe e sobre a cabeça de seus descendentes para sempre. Mas sobre Davi e sobre sua semente, sobre sua casa e sobre seu trono haverá paz eterna da presença de Mariá. Então subiu Benaia bar Ioiadá e atacou Ioabe e o matou, e foi sepultado em sua sepultura do deserto. E o rei Salomão designou esse lugar sobre o exército de Benaia, sobre o exército a Benaia bar Ioiadá, e ao sacerdote Sadoc o rei nomeou em lugar de Avitar. Já assumiu e já mandou matar todo mundo, resolveu a parada. Versículo 36. Depois enviou o rei a que chamassem a Xami e disse a ele: Construa uma casa para ti em Jerusalém, para que habiteis ali, e não saias dali a nenhum lado. Pois no dia em que saíres e cruzares o ribeiro de Quedron, saiba com certeza que morrerás irremediavelmente, e teu sangue será sobre tua cabeça. Então disse Xami ao rei: A palavra que disse o rei, meu senhor, é boa. Teu servo fará assim. Xami morou muito tempo em Jerusalém. Transcorridos 3 anos, 2 servos de Xami escaparam para Aquish bar Maca, rei de Gate, e informaram a Xami, dizendo-lhe: Eis que teus servos se encontram em Gate. Então Xami se levantou, montou sobre seu jumento e se dirigiu a Gate, a Aquish, para buscar seus servos. Assim foi Xami a trazer a seus servos desde Gate. Informaram, pois, ao rei Salomão que Xami fora de Jerusalém a Gate e voltara. Por isso o rei enviou a que chamassem a Xami e disse a ele: Não te fiz jurar por Mariá e te adverti, dizendo-te que no dia que saísse de Jerusalém e cruzares o ribeiro de Quedron, saberis com certeza que tu morrerias irremediavelmente? E tu afirmaste: A palavra é boa, assim farei. Por que, pois, não respeitaste os juramentos feitos a Mariá e o mandato que te impus? Assim disse ao rei a Xami: Tu conheces, tu sabes bem em teu coração toda a maldade que cometestes contra meu pai Davi. Mariá faça recair tua maldade sobre tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi estará firme diante de Mariá para sempre. Assim, pois, o rei deu ordens a Benaia bar Ioiadá, de que saísse e atacasse Xami, e ele morreu. Capítulo 3. A sabedoria do rei Salomão. O reino se consolidou na mão de Salomão, e Salomão se tornou genro do faraó, rei do Egito, ao tomar a filha do faraó, e ele a levou à cidade de Davi, enquanto terminava de construir sua casa, a casa de Mariá, e o muro que circundava Jerusalém. Entretanto, o povo sacrificava nos lugares altos, pois naquele tempo ainda não se havia construído a casa ao nome de Mariá. Salomão amava Mariá e andava nos estatutos de seu pai Davi, somente que oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. E foi o rei de Gibeon que
para oferecer ali sacrifícios, porque aquele era o lugar alto mais importante. Salomão oferecia 1000 ofertas queimadas sobre o altar que estava em Gibeon. Então apareceu Maria a Salomão em uma visão noturna, e Alahá lhe disse: Pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse: Tu mostraste a teu servo Davi, meu pai, grande misericórdia, conforme ele se conduziu diante de ti. Em justiça, em fidelidade e integridade de coração, ele se conduziu diante de ti. E tu guardaste para com ele esta grande misericórdia, e deste a ele um filho, que se assentasse no seu trono como neste dia. Agora, pois, ó Maria Alahá, tu fizeste rei o teu servo em lugar de meu pai Davi, apesar de que sou tão jovem, e não sei sair, nem entrar em meio de teu povo, ao qual tu escolheste. Povo grande e incontrolável, pois não pode ser contado devido à sua multidão. Povo grande e incontável. Versículo 8. Povo grande e incontável, pois não pode ser contado devido à sua multidão. Concede a teu servo um coração que saiba escutar para julgar teu povo e para discernir entre o bem e o mal, pois quem será capaz de julgar teu povo, este grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos de Maria ao pedir Salomão tal coisa. Por isso Maria disse a Salomão: Por haver pedido isso, e não pediste para ti riquezas, nem pediste para ti a vida de teus inimigos, e tampouco pediste para ti uma longa vida, mas pediste para ti sabedoria, para administrar a justiça, eis que te fiz conforme a tua petição. Eis que te dei um coração sábio e entendido, pois como tu não houve ninguém antes de ti, e depois de ti ninguém surgirá como tu. Mas também te dei o que não pediste, assim riquezas como honra, de modo tal que entre os reis não haja ninguém como tu em todos os teus dias. Se andares em meus caminhos, guardando meus estatutos e minhas ordenanças como andou teu pai Davi, eu prolongarei teus dias. Então ordenou Salomão e se deu conta de que... Então acordou Salomão e se deu conta de que foi um sonho. E voltou Salomão a Jerusalém e se pôs de pé diante da arca do pacto de Maria, ofereceu oferta queimada e ofereceu ofertas de paz. Depois ofereceu um banquete a todos os seus servos. Naquele tempo se apresentaram a interceder diante do rei Salomão 2 mulheres que eram prostitutas. E disse uma das mulheres: Eu te suplico, ó Senhor meu, eu e esta mulher vivemos numa mesma casa, e eu dei à luz estando ela na casa. Depois de 3 dias de haver eu dado à luz, também deu à luz essa mulher enquanto estávamos juntas na casa. E nenhum estranho estava conosco na casa, senão somente nós duas. Mas o filho desta mulher morreu durante a noite, pois ela se deitara sobre ele. E ela se levantou à meia-noite, enquanto tua serva dormia. E tomando meu filho do meu lado, ela o colocou no seu seio, e o seu filho morto o pôs em meu seio. Ao me levantar cedo de manhã para amamentar o meu filho, vi que ele estava morto. Mas ao observá-lo mais atentamente pela manhã, não era meu filho, que eu havia dado à luz. Então a outra mulher disse: Não sucedeu assim. Meu filho é o vivo e o teu filho o morto. Porém a primeira disse: Não é assim. O teu filho é o morto, o meu filho vivo. E elas discutiram diante do rei. Então o rei disse: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E o rei ordenou: Partam o menino vivo em 2, e deem a metade a uma e a outra metade a outra. Mas a mulher de quem era o filho vivo disse ao rei: Por que suas entranhas se comoveram por causa de seu filho? Suplico-te, ó Senhor meu, dê a ela o menino vivo, mas de modo algum o matarás. Porém a outra disse: Que não seja nem para ti nem para mim dividido. O rei respondeu dizendo: Dai àquela o menino vivo, de modo algum o matem, ela é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia dado, e mostraram ao rei profundo respeito, porque perceberam que tinha sabedoria de Alahá para administrar justiça. Capítulo 4. Os oficiais do rei Salomão. E Salomão foi rei sobre todo Israel. E estes eram os oficiais que tinham Azaria, filho de sacerdote de Sadoc, e Liraf e Aia, filhos de Shisha, eram escribas. E Yoshafat bar Ahiladoc era o cronista. Benaia bar Yoiadá estava a encargo do exército. Sadoc e Avitar eram sacerdotes.
Azaria bar Natã estava a mando dos governadores. Zabur, filho de sacerdote Natã, era amigo do rei. Abinshar era o administrador do palácio e Adoniram bar Abda estava a encargo dos tributos. E Salomão tinha 12 governadores, os quais estavam a encargo de todo Israel. Eles abasteciam ao rei seu palácio e ao exército. Cada um deles devia abastecê-lo durante um mês ao ano. Estes eram seus nomes: Barhur, da região montanha de Efraim, Bardecar, de Macats, Shalvim, Bet-Shemesh e Ilom Bet-Ahanã, Bar-Rachad, em Rabot, a ele pertencia Chacot, e toda a região de Rafar. Bar-Aviv Adav, de Nafot Dor, Tefat, filha de Salomão, era sua esposa. Bar-Nabar, Ahilot, de Tanak, Magdo e de todo Bet-Yashan, que está junto a Tsartan, abaixo de Azar-Il, desde Bet-Yashan até Abel-Meholá e até a outra parte de Niquém. Bargabar em Ramat de Gilead. A ele lhe correspondia a região de Air Bar Menash. Também lhe respondia Argob, a qual está em Baishan, 60 grandes cidades que tinham muralhas e ferrolhos e portas de bronze. Ahinadav Bargado de Marnim, Ahimedes de Naphtali, ele também tomou uma filha de Salomão por esposa, Basmat. Banabar Roshi de Ashir e de Alot, Yoshafat bar Paró em Issacar, Shami bar Alá de Benjamim, Gabar Baruri da terra de Gileade, a terra de Sheon, rei de Amorreus, e Og, rei de Baixã. Os governadores tinham posse da terra. E Judá e Israel eram tão numerosos como a abundante areia que está à margem do mar. E eles comiam, bebiam e se regozijavam. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio da terra dos filisteus até a fronteira com o Egito. E eles lhe levavam presentes e serviram ao rei Salomão todos os dias da sua vida. E os provimentos diários para Salomão eram de 30 coros de flor de farinha, 60 coros de farinha, 10 touros cevados, 20 bois de pasto sem ovelhas, além dos servos das gazelas, os antílopes e as aves cevadas, porque ele tinha domínio sobre todo o lado ocidental do rio, desde Tarpes até Gaza, sobre todos os reis do lado ocidental do rio, e ele teve paz por todos os lados, por todos os seus arredores. Judá e Israel permaneceram seguros desde Dan até Barsheva, em toda a época de Salomão, cada um debaixo de suas videiras e debaixo de suas figueiras. Salomão teve 40.000 estrebarias para os cavalos de seus carros de guerra, e seus cavaleiros eram 12.000. Os governadores provinham ao rei Salomão e a todos que assistiam à mesa do rei Salomão, cada um no seu mês, sem deixar que nada lhe faltasse. Também faziam levar cevada e palha para os cavalos e éguas para o lugar onde ele estava, cada um segundo lhe correspondia. E Alahá lhe deu sabedoria, inteligência e valentia a Salomão, de tal modo que a sabedoria de Salomão era maior do que a sabedoria dos filhos do Oriente, e do que a sabedoria dos egípcios, pois ele era mais sábio do que todo homem, mais que Atã, o oriental, e mais que Ramã, Calcal e Darda, filhos de Mahol. E seu nome chegou a ser conhecido em todas as nações em redor. Também compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Dissertou acerca das árvores, desde os cedros do Líbano até o risopo que brota na parede. Também dissertou acerca do gado, das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinham a escutar a sabedoria de Salomão, da parte de todos os reis da terra, e recebia presentes de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Capítulo 5. Preparativos para atingir o templo de Mariá. Preparativos para erigir o templo de Mariá. Então Hirã, rei de Tiro, posto que ouvira de que o ungiram para que reinasse
Em lugar de seu pai, enviou seus servos a Salomão, pois Hirã sempre estimara a Davi. E Hirã enviou uma mensagem a Salomão, dizendo: De igual modo, Salomão enviou resposta a Hirã e disse: Tu estás ciente de que meu pai Davi não pôde construir casa ao nome de Mariá, seu Alahá, por causa de tantas guerras que o envolveram, até que Mariá entregou a seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Porém agora Mariá, meu Alahá, me tem dado repouso por todas as partes. Não há adversário nem sobreveio calamidade. Portanto, eis que eu declaro que construirei casa ao nome de Mariá, meu Alahá, tal como Mariá disse a meu pai Davi: Teu filho, a quem eu porei em teu lugar no trono, ele construirá uma casa no meu nome. Agora, pois, dá ordens de que cortem madeira de cedro do Líbano para mim. Meus servos estarão com os seus servos, e eu te pagarei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disserem, pois tu sabes que não há entre nós quem saiba cortar madeira para os cidadãos. Sucedeu que quando Hirã escutou as palavras de Salomão, regozijou-se muito e disse: Bendito seja hoje Mariá, que deu a Davi um filho sábio para este grande povo. Então enviou Hirã a resposta a Salomão, dizendo: Escutei o que me fizeste dizer. Escutei o que me enviaste dizer. Quanto a mim, farei tudo o que tu desejares com respeito à madeira de cedro e de cipreste. Meus servos as descerão desde o Líbano até o mar, e a transportarei por mar até o lugar que tu indiques. Ali as descarregarei, e dali tu as levarás. Depois tu também cumprirás meu desejo, dando provisões à minha casa. Assim Hirã dava a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, de acordo com o que ele queria. Também Salomão deu a Hirã como provisões para sua casa 20.000 coros de trigo e 20.000 coros de azeite batido. Estudava cada ano Salomão a Hirã. E Mariá deu a Salomão sabedoria tal como lhe prometera. E houve paz entre Hirã e Salomão permanentemente, e ambos celebraram uma aliança. E o rei Salomão realizou um recrutamento para tributo de trabalho entre todo Israel. Os recrutados para tributo de trabalho foram 30.000 homens, os quais ele enviava ao Líbano em revezamento de 10.000 por mês. Passavam um mês no Líbano e 2 meses em sua casa. Adonirã estava em cargo dos recrutados para tributo de trabalho. Além disso, Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 pedreiros na zona montanhosa, sem contar os 3.300 oficiais que Salomão designara para a obra, os quais estavam em cargo da gente que realizava a obra. Então o rei ordenou que extraíssem pedras grandes, pedras valiosas, para fazer os acampamentos da casa com pedras lavradas. E os construtores de Salomão, os construtores de Hirã e os pedreiros lavraram e preparavam as pedras e a madeira para a construção da casa. Então, capítulo 6. A construção do templo. Aconteceu que no ano 480 do êxodo dos filhos de Israel da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Iar, que é o 2º mês, ele começou a construção da casa de Mariá. E a casa que construiu Salomão para Mariá era de um comprimento de 60 côvados, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. O pórtico que está diante da entrada da casa era de um comprimento de 20 côvados, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura junto à largura da casa. Fez também para a casa janelas amplas no interior, mas estreitas no exterior. Construiu câmaras ao redor contra a parede da casa, isto é, ao redor das paredes da casa, para o templo e para o santuário. Fez quartos ao redor. A câmara inferior era de 5 côvados de largura, a intermediária era de 6 côvados de largura, e a terceira era de 7 côvados de largura, porque fizera rebaixos na parede exterior da casa ao redor para firmar parede com parede. Em sua construção, a casa foi edificada com pedras inteiras lavradas na pedreira, de maneira que não se ouvisse martelo, machado nem nenhum instrumento de ferro enquanto construíram a casa. O acesso à câmara intermediária se achava ao lado sul da casa e se subia a parte intermediária para uma escada, e da parte intermediária se subia à parte superior. Construiu, pois, a casa até terminá-la, e cobriu a casa com vigas de cedro.
Depois construiu câmaras de 5 côvados de altura em todas as laterais da casa, as quais se firmavam a casa com tábuas de cedro. Veio a palavra de Mariachi a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que estás construindo, se tu andares em meus estatutos e observares meus decretos, e praticares todas as minhas ordenanças, andando nelas, eu te cumprirei minha palavra, a qual disse a teu pai Davi. Morarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei meu povo Israel. Assim construiu Salomão a casa até terminá-la. Depois revestiu as paredes interiores da casa com tábuas de cedro, desde o solo da casa até o teto. Cobriu-a com madeira por dentro e também cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Salomão construiu um compartimento de 20 côvados no fundo da casa, com tábuas de cedro, desde o piso até o teto, e construiu em seu interior o Santo dos Santos. O compartimento, isto é, o templo interior, era de 20 côvados. O revestimento interior da casa era de cedro e tinha gravuras de flores de motivos em baixo relevo e de lírios. Tudo era de cedro e não se via pedra alguma. Também dispôs por dentro do santuário interior da casa para pôr ali a arca do pacto de Mariá. A parte frontal do santuário tinha um comprimento de 40 côvados, uma largura de 20 côvados e sua altura era de 20 côvados, e o revestiu de ouro puro, e o altar estava revestido de cedros. Depois Salomão revestiu com ouro puro o interior da casa e construiu um pórtico defronte do santuário e o revestiu com ouro. A casa inteira cobriu com ouro, até que toda a casa foi terminada. Também cobriu completamente com ouro o altar do santuário. Também fez para o santuário 2 querubins de madeira. A medida de cada querubim era de 10 côvados de comprimento e 5 côvados de altura. Cada asa do querubim tinha 5 côvados, havia 10 côvados de uma extremidade das asas até a outra extremidade das asas. Também o outro querubim era de 10 côvados. Ambos os querubins eram da mesma medida e da mesma forma. Um querubim tinha 10 côvados de altura, e assim também o outro querubim. Então colocou os querubins no centro da casa interior. Depois estendeu as asas dos querubins de maneira tal que a asa de um tocava uma parede e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E suas outras asas, as quais davam no centro da casa, tocavam-se entre si. E revestiu os querubins com ouro puro. E em todas as paredes ao redor da casa, os interiores e exteriores, talhou flores, motivos em baixo relevo, querubins, palmeiras e lírios. Revestiu com ouro tanto o piso interior como o exterior da casa. Para o acesso do santuário fez uma porta de madeira de oliveira e embutiu suas ombreiras firmemente. As 2 folhas da porta eram de madeira de oliveira e lavrou nelas baixos relevos de querubins, de motivos ornamentais de palmeiras e de lírios, e os revestiu de ouro, agregando mais ouro aos querubins e às palmeiras. Assim também para a porta do templo fez ombreiras quadradas e batentes de madeira de oliveira. As 2 folhas da porta eram de madeira de cipreste. Os 2 lados de uma folha tinham gravuras, e os 2 lados da outra folha tinham gravuras. E lavrou nelas querubins, motivos em baixo relevo, palmeiras e lírios. Depois revestiu com ouro fino a gravura. Depois construiu o átrio interior com 3 fileiras de pedras lavradas e uma fileira de figas de cedro. No mês de Iar, do 4º ano, colocaram-se os fundamentos da casa de Mariá. E no 11º ano, no mês de Tisri, que é o 8º mês, a casa foi concluída em todas as suas partes, de acordo com todas as suas especificações, e ele a construiu em 7 anos. É isso aí. Então fomos até o capítulo 6. Encerramos aqui hoje. Ok? Na quarta-feira continuaremos a partir do capítulo 7. Bom, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco hoje. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários, suas recomendações aí, suas sugestões. Continuamos aqui em frente nas leituras. Hoje falando sobre o início do reinado de Salomão, do rei Salomão, do sábio rei Salomão. E quarta-feira continuaremos aqui nesse primeiro livro de Reis.
Desejo a todos uma excelente semana, que seja uma semana abençoada, com muito trabalho, muita saúde, muita proteção a todos. Uma excelente segunda-feira e que possamos estar juntos novamente na quarta, na continuidade da leitura da Bíblia Peshitta. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu!